Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre o que o Zac Brown, que é hoje o grande chefe da McLaren, declarou a respeito da Fórmula 1 num futuro próximo, dizendo que a Fórmula 1 hoje é uma bomba relógio prestes a explodir. E ele tem razão, Se o pessoal que assumiu a Fórmula 1, o Liberty, não fizer alguma coisa para tentar diminuir os custos, reequilibrar as competições, permitir que as equipes médias e pequenas tenham alguma saúde financeira, né? Não fiquem apenas pagando as contas ao longo do ano, a gente vai ter uma Fórmula 1 morrendo aos poucos e não vai demorar muito, né? Porque ninguém aguenta uma equipe dominando a categoria faz tanto tempo e as outras correndo atrás. Mercedes e Ferrari. Ah, mas a Mercedes é competente, a meritocracia. Gente, enfiem a meritocracia, tá bom? Porque é o seguinte, é muita grana, não dá para comparar o dinheiro que a Mercedes coloca na Fórmula 1 com o dinheiro que a Force India coloca, ou que a Haas, que são equipes de corridas. A Mercedes é uma montadora. Ninguém está querendo proibir a Mercedes de disputar o Campeonato Mundial. Aliás, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito favorável à presença forte das montadoras, Renault, Peugeot, Mercedes, Ford, Honda, Toyota. Gente, é muito legal você ter equipes fortes, porque as fábricas elas conferem, entregam força às equipes de corridas, né? Pega a Audi, por exemplo, que fez no Mundial de Endurance durante tanto tempo. Quem tocava a equipe era o Joest, né? E a Audi botava o seu nome, a sua tecnologia, a sua expertise e tudo mais, mas quem conduzia a equipe de corrida, a equipe de competição, era o outro pessoal. Por que não isso? Por que não equipes de corrida mesmo, com presença das montadoras? Só que é o seguinte, o resultado de uma competição, ainda que seja histórico, que isso tenha acontecido a vida inteira, não pode mais ser determinado única e exclusivamente pela receita que a empresa tem para investir, né? Esse desequilíbrio a gente vê no futebol, é uma droga. Esse desequilíbrio a gente está vendo no automobilismo, é outra droga, né? E a gente não vê esse desequilíbrio no tênis, por exemplo, porque não é que o Federer tem uma raquete melhor que o Zé das Couve, não é isso, é porque ele é melhor, é mais diferente, é um esporte individual. Agora, quando você tem um orçamento tão diferente, um abismo tão grande entre as mais ricas e as mais pobres, aquelas que estão sobrevivendo, aquelas remediadas, não tem competição. E não tem sentido não ter competição. É um esporte, eu estou falando de um esporte. Esporte tem a ver competição. Mas a McLaren nos anos 80 também dominava, tal, não sei o que. É verdade. Tinha um monte de coisa também dos anos 80 e 90 que não eram boas. Não é porque isso já aconteceu no passado e foi ruim que a gente deve achar que é um destino fora de controle, que a gente tem de se conformar com o que sempre foi e que sempre será. Não. Nós temos aí uma competição de hoje 10 equipes, 20 carros, automóveis, nada tão complicado, né? Mas que pende a balança de uma forma incontornável, né? Para quem tem mais dinheiro. Então, é claro que a Mercedes sempre vai ter mais grana do que a Haas. Mas a Mercedes não precisa disputar o campeonato com 1 bilhão e a Haas com 20 milhões. A Mercedes pode disputar o campeonato com 500 milhões e a Haas com 250, entendeu? E aí, em algum momento, essas coisas se equilibram na base do talento, na base da capacidade de quem faz carro, na base da capacidade de quem está pilotando e tudo mais, né? É muito difícil pensar em competição nesses termos que a gente está tendo na Fórmula 1 hoje. Culpa da Mercedes? Nenhuma. As regras estão aí, são essas e ela está jogando dentro das regras. Mas é ruim para ela também. É ruim para a Ferrari, quando a Ferrari dominou durante tanto tempo, foi ruim. Ruim para a Williams, quando dominou durante tanto tempo. Eu digo ruim pelo seguinte, pela falta de competição. Mas ainda assim, algumas que eu citei agora no passado, ganhavam, conquistavam, dominavam, menos pelo orçamento e mais
por sua capacidade técnica. Quem, por exemplo, pode negar a Renault e a própria genialidade do Adrian Newey, por exemplo, os anos de domínio da Williams? Não dá, né? Quem pode negar a Benetton a sua capacidade de fazer um grande carro nos anos em que o Schumacher foi campeão? E a própria McLaren, né? Mas tinha uma baita grana da Honda. É verdade, tinha uma baita grana da Honda. Mas a Ferrari sempre teve muito dinheiro e brigou com a McLaren em algum momento. A gente viu quem mais naquela época? A própria Williams enfrentando em alguns momentos a McLaren. O domínio da McLaren não foi um domínio de décadas, foi um domínio de 4 anos, né? Sendo que ela foi enfrentada pela Ferrari, especialmente quando o Prost estava lá. Então, gente, não é positivo, não é positivo. E está muito na cara que hoje esse domínio que a Mercedes impõe na Fórmula 1 é um domínio ditado muito pelos méritos dos seus funcionários, dos seus pilotos, dos seus técnicos, dos seus engenheiros, mas principalmente pelo dinheiro que a Mercedes tem para investir na Fórmula 1. Ah, mas se não for assim, a Mercedes sai. Paciência. Acho que não sai. Porque acho que mesmo com teto de gastos, com uma diminuição desse abismo financeiro, a Mercedes ainda vai ser melhor que as outras. Tem mais condições de pagar mais, de pagar bons salários, de ter os melhores pilotos e tudo mais. Só que não vai ser essa coisa intransponível, como a gente está vendo hoje. E outra, gente, a Ferrari. A Ferrari tem muito dinheiro. Mas até quando? Até onde vai esse buraco, né? A Ferrari vende meia dúzia de carro por ano. Estou exagerando, claro. Vende carros muito caros e tudo mais. Agora, até quando essa realidade vai persistir, né? Portanto, meus caros, que o pessoal da Liberty faça realmente alguma coisa e imponha alguma coisa. A começar pelo teto de gastos, pela simplificação dos motores, da parte técnica. Mas a Fórmula 1 é sempre o topo da tecnologia. Ninguém quer ver carro correr, ninguém quer saber o que tem dentro do carro, entendeu? Quer ver disputa, quer ver pilotos bons, quer ver grandes provas e tudo mais. Essa bobagem de motor híbrido, que representa nada do ponto de vista ecológico, quando a gente está falando da Fórmula 1, eu estou falando de 20 corridas por ano, quanto rodam esses carros por ano, né? Bobagem, é gastar dinheiro com bobagem, né? Faça-se uma coisa mais simples, com algumas restrições aerodinâmicas, com menor número de tipos de pneus que ninguém aguenta, esse pneu rosa, verde, laranja, daqui a pouco acaba a paleta de cores do mundo e a gente não sabe quais são os pneus que vão ser usados na Fórmula 1, né? Então, simplificar a coisa para que você devolva aos grandes astros da competição, grandes estrelas que são os pilotos, um pouco mais de poder decisório ou decisivo, sei lá, de influência no resultado de uma corrida. Do jeito que tá chato. E tem razão o seu Zac Brown, embora seja americano, tá chegando agora e tudo mais, tem uma outra mentalidade, não sei como, mas tem razão. Participar de um espetáculo ruim ninguém quer. E um espetáculo ruim vai afastando as pessoas, vai afastando o público, vai afastando a publicidade, vai afastando dinheiro e uma hora acaba, tá certo? Sem querer ser apocalíptico, mas que a Fórmula 1 precisa de mudanças radicais e precisa romper, inclusive com os seus próprios dogmas, aquela frescurada toda, porque tem que ser tudo por unanimidade, pacto da concórdia, esquece, acabou, estamos vivendo outro mundo, outro momento. Ou a Fórmula 1 faz isso, ou vai pro saco. Tá bom? Abraço. Amanhã começam os treinos para Singapura, hein? A gente gosta, né? Mesmo sendo ruim, a gente gosta. Até amanhã. Tchau.